como não dá ainda para falar sobre aquele trabalho lá depois, né? Muito rápido, né? Tem que ser com calma, né? Se der tempo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Se tiver alguém aqui pela primeira vez, levante a mão. Não tem ninguém. Ah, tem ali. Primeira vez? Seja bem-vindo. Espero que gostem da nossa casa e que volte outras vezes, viu? Tá bom? A gente fica muito contente quando aparece um novo aqui e depois pega filme com a gente, né? É tão bom. Então vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva para preparar o nosso ambiente. O título é Quem serve, prossegue. Quem serve? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinho em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. A Ruth vai dar uns recadinhos para nós. Quem não serve, estaciona. Oi? Ah, tá bom. Então, E amanhã? nesse momento, vamos fechar os nossos olhos materiais e unir os nossos pensamentos na figura meiga e doce do Mestre Jesus, porque Ele está aqui entre nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que dirigem esta casa pela oportunidade de aqui chegarmos para aprender mais um pouquinho com o nosso irmão que vai fazer a palestra e sair daqui um pouco melhor de quando aqui chegamos. Obrigado por tudo, pela semana que passou, pela nossa saúde física e mental. E assim, Senhor, pedimos sua paz, sua luz, por todos que estão em situações difíceis, que estão sofrendo, que eles possam receber a ajuda de que necessitam.
Em nome de Jesus, nosso Mestre, pedimos permissão para abrir a nossa reunião dessa noite. Seja. Marlene, deixa eu só pegar o seu microfone. Não. Boa noite a todos. Temos recadinhos hoje, alguns recadinhos. O primeiro recadinho é sobre o congresso. Todo mundo está sabendo que vai ter um congresso espírita em outubro? Quem não está sabendo? Muito bem. Não está sabendo? Então vamos lá. Você vai pôr o... Deixa eu só o... Vamos lá. Então, nós estamos organizando, as casas espíritas estão organizando um congresso que vai do dia 16 ao dia 18 de outubro, que vai acontecer aqui em São José. O primeiro dia vai ser a abertura na Câmara Municipal e os demais dias provavelmente vai ser na AME, na Associação Maternal Espírita, que fica lá no Bosque, mas ainda não temos a definição. Então, nós estamos divulgando já o acontecimento e os detalhes a gente vai passando ao longo do tempo, como palestrantes, horários, né, os temas, tudo direitinho, mas o tema principal não é esse. É luz para os desafios da vida moderna. Tá? Então, para que esse congresso se realize, nós estamos trabalhando firmemente para angariar fundos, né, porque é um evento custoso, e um dos eventos que foram idealizados para angariar esses fundos é a pizza. Alguém aqui não está sabendo da venda das pizzas? Todo mundo sabe da venda das pizzas? Então já tem algumas semanas, né, que a organização está vendendo pizzas para angariar fundos para a realização do congresso. Nós estabelecemos uma meta e nós ainda temos 200 pizzas para alcançar a nossa meta. Então, quem quiser adquirir pizzas, ainda é possível, tá? Ainda está disponível, e eu vou passar um caderno aqui, que a prancheta não está ali. Eu vou passar um caderno, uma canetinha, quem tiver interesse, anota o nome, o telefone, que a gente faz o contato. Se quiser colocar já quantas pizzas que quer, pode anotar nesse caderno, lembrando que a entrega é amanhã, a partir das 16 horas. Então, a gente já está assim, passou dos 45 do segundo tempo, já está na prorrogação. Tá? E a gente ainda tem essas pizzas para vender, então toda ajuda será bem-vinda, tá? Então, deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Então, a questão da pizza é um outro evento que vai acontecer no segundo semestre, igualmente importante, é a Feira do Livro Espírita. Alguém não conhece a Feira do Livro Espírita? Todo ano é realizada uma feira, no mês de agosto, normalmente as 2 últimas semanas, os 10 últimos dias do mês de agosto, é realizada uma feira do Livro Espírita aqui em São José. Como todo evento, também temos que angariar fundos para a realização desse evento. A realização é feita de que forma? Comida. A espírita adora comer, né? Vamos combinar que todo evento espírita é pastel, é pizza, é macarrão, a gente adora esse tipo de evento. Então, nós já tivemos o evento do nhoque, em março, né? Nós conseguimos fazer a venda dos nhoques, nós batemos a nossa meta, e agora, dia 30 de maio, nós vamos vender lasanhas. São embalagens de mais ou menos 700 gramas, dá para 2 ou 3 pessoas, dependendo do apetite, e a gente já começou inclusive no Instagram a divulgar a venda das lasanhas, com valor, tudo direitinho, a entrega vai ser aqui no Ceará, então acompanhem o Instagram das casas, né, e divulguem também, a gente logo vai estar mandando os cartazes físicos para as casas também, para não deixar ninguém de fora. Então a gente também está
Começando agora, nessa semana, logo após a pizza, a gente vai começar a venda das lasanhas. A entrega vai ser dia 30 de maio. E o último, antes que o Rogério me expulse daqui, o último recadinho é o seguinte: a nossa biblioteca está começando a funcionar como biblioteca circulante. Então, quem quiser pegar o livro emprestado, os livros que estão na estante fixada na parede, eles já estão em ordem alfabética, a gente está em fase ainda de organização, mas já é possível emprestar. Tem um caderno do lado ali, é só anotar a data, o título, o nome e um telefone, para a gente ter contato, caso precise entrar em contato com vocês, tá? E na devolução tem uma caixa do lado ali que vai estar a devolução de livros, não coloquem de volta na prateleira, coloquem dentro da caixa. E não precisa pedir autorização para ninguém, é só pegar o título, colocar lá que pegou emprestado, e quando trouxer de volta é só colocar dentro da caixa. E é aberto a todos. Então, dito tudo isso, né, esses recadinhos todos, eu deixo a palavra com o Rogério, que está... Cadê? Estou aqui. Nossa, está escondido ali. Rogério, a palavra é sua. Tá bom. Estou esperando lá. Opa, conseguiu. Tá bom. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês mais essa sexta-feira, né? Para a gente conversar um pouco sobre esse tema Crianças no Além. Crianças no Além. É um tema que acontece a todo momento, quando espíritos encarnados vêm a desencarnar prematuramente, do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, desencarnam prematuramente, precocemente. Por que já enfatizamos isso? Porque existem programações, existem situações que muitas vezes determinam já isso. Antes do espírito reencarnar, já está determinado que ele se retirará da Terra um pouco mais cedo, não chegará à fase adulta, não exercerá uma série de atividades. Né? Isso em alguns casos, em outros casos também é abreviado mesmo por conta de uma série de condutas, por exemplo, até dos pais. E muitos de nós ficamos imaginando, porque a literatura espírita, ela não fala recorrentemente sobre o que fazem esses espíritos que desencarnam como crianças. Não é fácil encontrar essa literatura. Existem poucas referências. E mesmo as que existem, não são grandes capítulos e grandes textos, não é? Falam alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas existe literatura. Até, inclusive, é possível que, já passei a lista dos livros, são 8 livros, basicamente, que tem informações sobre o que acontece do lado de lá, né? E possivelmente vão ser adquiridos para a feira de livro, não é? Legal, é bom. Porque são livros antigos, não é? Livros antigos, pouco conhecidos, exceto um deles é do André Luiz, tem lá um capítulo 2, mas os outros não são tão conhecidos assim. Mas enfim, nós começamos por essa Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 199A. Kardec pergunta, ele já estava interessado nisso, evidentemente, lógico, ele queria saber. O que sucede ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? E a resposta foi bastante simples, curta, né? Recomeça uma nova existência. Não muda, recomeça. Mas aí, volta e meia, a gente estuda o Livro dos Espíritos há algum tempo, né, com um grupo de estudos, essa coisa toda. Eu incentivo sempre as pessoas a questionarem, a perguntarem, a observarem nas respostas, nas próprias perguntas, e a gente mesmo tentar completar a informação, porque essa informação aqui, ó, recomeça uma nova existência. Ah, bacana. Quando? Onde eles vão recomeçar essa nova existência? Será que eles vão seguir o mesmo padrão nosso, de espíritos que chegaram à fase adulta, desencarnam e regularmente vão retornar após uma série de atividades do lado de lá, na chamada erraticidade? Como é que funciona isso? Eles, quando desencarnam, eles automaticamente
assumem uma personalidade adulta ou eles permanecem crianças? Ou eles permanecem crianças? Tenridade. Na França, eu fui procurar tenridade, século XIX, porque essas coisas também são importantes a gente atentar e, quando possível, verificar. O que era tenridade na França no século XIX? Pode não ser o mesmo critério do Brasil hoje em dia, do século XXI. Pode não ser. E eram crianças de 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos. Aí a gente fica imaginando assim, bom, de 0 a 2 anos. Ele nem aprendeu a falar aqui, então ele vai ficar do lado de lá também limitado. É uma possibilidade de imaginar isso. Ele não consegue falar do lado de lá, vai ficar ainda no bercinho, no colo aqui, um colo ali, até que ele se desenvolva. Mas como é que ele vai se desenvolver? Vai ser na velocidade como ele se desenvolveria aqui? Ou existe outra mecânica, outra linha de evolução para eles? Não é? Só para a gente recordar também, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele considera que criança tem até 12 anos incompletos. É criança. Né? 12 a 18 são adolescentes. Né? E a expressão tenridade, que também pode significar primeira infância, é geralmente utilizada para designar crianças de poucos anos que não têm o espírito amadurecido, ingênuos, geralmente menores de 10. Então, você veja que há diferenças. Há diferença. Mas o Kardec, quando ele fez essa pergunta, porque ele fez questão, ele frisou, a tenridade, 0 a 2. Ele estava intrigado com isso. Como muitos de nós também já podemos ter nos perguntado, o que a criança fica fazendo do lado de lá? Ela não come mais matéria. Ela vai se alimentar de fluidos. Em princípio, vai se alimentar de fluidos. Os fluidos que são disponibilizados para todos que estão do lado de lá, aguardando novas reencarnações. Entre as literaturas, essa eu não passei, viu? Essa eu não passei, eu acho que não. Uma das primeiras literaturas que aparece nos pesquisadores que fizeram esse trabalho, quem é que falou sobre isso? Quem é que falou sobre crianças no mundo espiritual? E o primeiro foi esse filósofo conhecidíssimo chamado Swedenborg. Swedenborg, já escutaram falar do Swedenborg? Ele era um médium poderosíssimo. Ele viu Estocolmo pegando fogo, ele estava em outro lugar, ele falou, Estocolmo está pegando fogo. E de fato estava. Ele tinha uma série de percepções, era um espírito missionário, foi um espírito missionário, e agora deve estar até bem mais avançado, porque ele nasceu em 88, 1688, e desencarnou em 1772, em Londres. Ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, e desencarnou em Londres. E ele, no livro, eu procurei o livro, eu não sei se eu encontrei, se está em idioma da época, mas quem cita esse livro pela primeira vez, chama-se, essa figura aqui, está dando para ver quem é? Cairbar Schuttel. Neste livro, A Vida no Outro Mundo. Então o Cairbar, nesse livro, ele dedica inteiramente a investigar, a averiguar, a debater esse tema, a vida no outro mundo, e ele tem um pedacinho em que ele vai falar sobre crianças no outro mundo. E ele descobriu, né, que a primeira pessoa que ele conseguiu identificar, que já falava sobre isso, foi esse filósofo sueco chamado Swedenborg. Foi ele. Eu podia ter posto aqui o livro, a data do livro dele, mas a data do livro dele, evidentemente, está nesse intervalo aqui, né, dos 12 anos do século 17, né, até o meio ali do século 18, 72. Né? Então ele já tinha visto isso. Ele, como médium, tinha percebido, né? As crianças são bem recebidas no outro mundo, sejam ou não batizadas. Olha a preocupação dele. Sejam ou não batizadas. Por quê? Porque nessa época, e ainda hoje muitos acreditam nisso, não batizou, como é que fica? Vai para onde? Vai para o limbo, vai para o inferno, vai, enfim, né? E não sei se os pais são penalizados, eu não sei se tem essa situação, né? Aí elas crescem e são adotadas por mulheres jovens até que lhes apareçam suas mães verdadeiras. Ele já falou isso
em torno de 1700. Já falava sobre isso. De fato, isso aqui foram algumas percepções que ele teve. Né? Nem sempre são mulheres jovens, mas podem ser. Não tem problema nenhum, podem ser, mas nem sempre são. Né? Já adiantamos. Muitas vezes são avós, porque antecederam essas crianças na desencarnação. Né? E em condições, não é qualquer avó e qualquer avô, em condições, podem ser autorizadas a receber os seus netos ou os seus bisnetos. Podem ser autorizadas. Não é pela vontade delas. Elas precisam ter demonstrado algum equilíbrio, se readaptado ao plano espiritual e estar em condições de receber um espírito que, em princípio, estará em grau elevado de perturbação. Porque, imaginemos, muitas vezes a gente não faz esses pensamentos assim detalhados, né? A criança está lá naquele universo dela, né? Aquele universo. De repente, ela não está mais nesse universo, ela não vê mais a sua mãe, não vê mais o pai, não vê mais os irmãos, não vê mais os amigos, não vê o seu quarto, não vê os seus brinquedos, nada, acabou. Isso para a gente já começar a imaginar que existe uma certa apreensão muito grande das crianças. Né? Agora extrapolando um pouco mais, saindo do 0 a 2. Né? Elas ficam desnorteadas, muitas delas. E insistem em querer voltar para sua casa, porque não entendem o que é que aconteceu, que ela perdeu todo aquele universo que ela identificava, que ela conhecia, estava segura. Acabou. Acabou. Por isso é que eles permitem que parentes desencarnados, pode ser um primo, tem um caso de um primo, pode ser um pai, não é? Pode ser um irmão, uma irmã, dependendo da idade, né? 2 anos eu não iria reconhecer, mas dependendo da idade, ele identifica uma fisionomia amiga e ele fica mais tranquilo, embora insista em querer voltar para o colo da mãe, para casa. Aí vai ter uma longa história aí que a gente vai ver aos pouquinhos, né? Mas então, podem ser outras pessoas. Ele aqui identificou, ele percebia as coisas em visão, em clarividência, em vidência, ou em desdobrado, ele visitava as colônias, né? As colônias sempre existiram, né? Que cuidam de crianças. Esses locais são especiais, já podemos adiantar isso, são educandários, são escolas, são grandes estruturas fluídicas para receber crianças, porque a desencarnação de crianças acontece o tempo todo. O tempo todo. Então tem uma estrutura para receber as crianças, tá? E até que lhe apareçam suas mães verdadeiras. Aí é um pedaço da história, isso aqui, é um pedaço da história. A gente vai ver outros detalhes, não é? E o próprio Caio Barchuter, que agora a figura já está um pouco mais ampliado aqui, ele diz o seguinte: perturbação na morte. Os espíritos que morrem quando crianças são acolhidos carinhosamente por missionários que se dedicam a essa tarefa e são igualmente instruídos até que se lhes desponte a consciência integral e desapareça deles o traço infantil gravado na consciência pessoal. Ou seja, em princípio, eles continuam crianças. Quem consegue dar esse pulo, vamos dizer, esse salto, após a desencarnação, e conseguir, inclusive, aumentar o perispírito, não sei se estão se lembrando disso, hein? Que quando a gente reencarna, redução perispiritual. E quando desencarna, é imediato? Não, não é. Não é. Vai depender da evolução do espírito. Se ele for um espírito bem equilibrado, já avançado, ele mesmo se reintegra ao plano espiritual, na fisionomia que ele prefere, que nós sabemos disso. Quando a gente estiver do lado de lá, não sei se alguma de vocês já se perguntaram, com que aparência eu vou me apresentar, dado que já tive dezenas de vidas? Qual é a aparência? Nem sempre. É a que mais nos agrada. É a que mais nos agrada. Se o espírito não tem essa noção, ele de fato vai aparecer conforme a sua última encarnação. Né?
Mas aqueles que são mais já perceberam os mecanismos, eles escolhem aquela que melhor lhes agrada, né? Alguém até poderia perguntar, mas como é que ele é reconhecido então, hein? Ele vai botar um crachá? É pelo pensamento, é pelas vibrações. E ele, em percebendo uma pessoa que não tem condições de identificá-lo na existência que ele teve lá na época de Jesus, por exemplo, ele modifica rapidamente o perispírito e se apresenta da forma como aquele indivíduo o conheceu. De fazer isso instantaneamente. Mas enquanto ele está no dia a dia, ele está com a forma que ele prefere, né? Então o que acontece? As crianças, elas, como nós, agora a gente pensa no nosso planeta, 8,4 bilhões, mais uns 30 bilhões do lado de lá. A nossa característica é de espíritos superiores? O espírito superior aqui é a exceção. Então, de modo geral, a gente não vai conseguir restaurar o perispírito ao tamanho adulto. Não vai conseguir. Não vai. E não vai conseguir entender o processo. Não vai conseguir pensar imediatamente como aquele espírito que está ali. Ele continua sendo aquele espírito, mas ele não consegue se expressar como um adulto. Agora imaginemos, é tudo raciocínio. Se nós somos a maioria daqueles que não conseguiremos fazer isso, então tem que ter uma estrutura do lado de lá imensa. De educandários, de hospitais, institutos, e tem. E as crianças são classificadas, são colocadas em salas de aula conforme a idade de amadurecimento. É o mesmo sistema que nós temos aqui. Elas vão continuar estudando, aprendendo, né? E um detalhe interessante, se ela então é um espírito um pouco mais, um espírito, não vamos dizer atrasado, mas mediano, o perispírito dela evolui, aumenta na medida que os anos passam. Nem mais rápido, nem mais lento. Então, olha que situação interessante. Quando a coisa tem, que eles nos informaram, né? Vamos imaginar que a mãe tem a autorização de visitá-lo e ela está aqui ainda, porque ela também fica desesperada. Tanto a criança quanto as mães, em princípio, não é? Ficam desesperados. E ela recebe uma autorização para, olha, passados aí 2, 3 anos, ela se equilibrou um pouco, porque não pode ir visitar um espírito em estado de muita ansiedade. Vai passar isso para ele. Foi autorizado, né? Só que passaram 3, 4 anos, 5 anos, talvez. Se ele se apresentar daquela forma que ele tem agora, dos 2 mais 5, ele tem 7. A mãe não vai reconhecê-lo. Olha que coisa interessante. Então eles reduzem o perispírito de novo, modificam as feições para fazer o encontro com a mãe, para que ela chegue lá e não tome um susto. Não, esse não é meu filho. Se demorar muito tempo, ele já está jovem. Não, isso aí não reconheço. Então ele vai se apresentar da mesma forma que ela conhecia. Olha que coisa interessante. Para tanto tranquilizar ela e ele mesmo também, para ele não ficar numa situação desconfortável. Poxa, minha mãe não me reconhece. O que aconteceu? Porque, em princípio, como a sociedade, a humanidade ainda é muito materialista, ele não vai imaginar em hipótese nenhuma que essa criança está se desenvolvendo lá de lá. Ela vai imaginar que ela sempre vai ser criança. Ela não vai imaginar que ele está crescendo, está evoluindo. E o perispírito acompanha esta evolução ao longo de aula, ao longo do tempo, né? Aí tem os institutos todos, tem os locais todos adequados, tem bochas, tem diversões, tem uma série de coisas, né? Idênticas, para que o espírito não fique muito desorientado. Mas o desejo dele de voltar permanece durante muitos anos. Muitos anos. E eles vão observando ele, que está do lado de lá, e observando do lado de cá. Aí, encontrou o ponto de equilíbrio entre os dois? Pode visitar. Pode visitar. E aí, como é que faz? Dormiu? Emancipou? Vai lá. Ou ele é trazido, ou ela vai até ou uma mãe, o pai.
Aí promovem o reencontro, mas também não passa muito disso, porque ela não vai poder ficar lá. E nem ele vai poder voltar para casa. Ele pertence, ele está integrado à vida verdadeira, que é a vida de desencarnado, né? Olha quanta coisa tem. Eu vou adiantando aqui, né, detalhes. Então, existe o traço infantil gravado na consciência. Então ele vai sendo instruído até que desponte a consciência integral e desapareça esse traço. Quem provoca esse traço? Deus. É Deus no mecanismo da reencarnação. Ele não só promove a redução do perispírito, como nos faz, né, ter uma aparência de quê? De sinceridade, de doçura. Aí está um mecanismo, que é um outro mecanismo, que está no Livro dos Espíritos, também muito bem explicado. Isso é feito para despertar o interesse, o amor, tanto do pai quanto da mãe, imediatamente por um ser que não consegue se manter, se sustentar. Então isso incentiva, isso promove, instiga o amor que os pais devem ter, e muitos têm, lógico, por essa criança. Então, entenderam como é que funciona o mecanismo? Isso é artificial de Deus. Ele faz isso. O olhar de sinceridade. É por isso que Jesus disse, não é? As crianças, não é? Deixar vir a mim os pequeninos, não é? Então, porque a criança, não que a criança vai entrar no reino dos céus, não é isso. É porque a característica do espírito, ainda na fase infantil, é de doçura, é de brandura, é de sinceridade, principalmente de sinceridade, né? Ele fala a verdade, ele fala aquilo que vai no coração dele. Por isso que às vezes algumas pessoas tomam um susto, né? A vovozinha chega lá, meu netinho, puxa, que bonito, você está todo... Você gosta muito da vovó? Não. Já passaram por isso? Por quê? Porque não sabe mentir. Ele não sabe dissimular. Ele não sabe fingir. Coisa que nós aprendemos depois ao longo da vida. Oi. Isso. Da vovó, isso. Gosta da vovó? Da vovó. Tá feia. Não gostei dessa roupa, não. Por quê? Porque é a característica da sinceridade. Que é espontaneidade, não é? Mas, enfim, o Carribar falou um pouquinho sobre isso, né? Será que a gente chega no... Um outro livro que tem alguma coisinha também sobre esse capítulo, né? Sobre esse tema, é o seguinte, olha, voltei, coincidíssimo, livro 49, hein? 51 com 26, 77 anos, está lá atrás. Tem um capítulo que fala assim, olha, separei uns trechos, né? Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados. Então, tem uma instituição para abrigar irmãozinhos desencarnados, entre 7 e 12 anos de idade. Então, cada instituição tem a sua faixa etária. Eles não misturam. Não fica aquele grupo de crianças de 0 a 15, 16. Não. É tudo muito bem distribuído, né? E por que eu indagasse pelas crianças tenras? Esclareceu Andrade, que é um espírito que estava por lá, que, para essas, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, que não é a característica da Terra, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, quer dizer, elas não sentem isso, há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Então, a maior parte das desencarnações de crianças vai acontecer isso. Elas vão ser recebidas, seja por quem for, se não tiver nenhum parente na família em equilíbrio que possa recebê-la, existirão missionários, trabalhadores, que vão saber levar para ela esse cuidado por conta dessa mudança de ambiente radical, né? De perda do universo dela, das coisas que ela conhecia. Então, esse tempo e esse repouso vão favorecer o despertar, senão ele vai sofrer um abalo. Alguém pode perguntar assim, mas não tem criança que por acaso não seja recebida por ninguém?
Olha como é que a gente pode fazer perguntas e instigar a gente a pensar sobre isso. Não é? Porque nós estamos falando aqui, os parentes, os amigos, os missionários, mas todas elas são recebidas? Assim? Dessa maneira? São. São. O mecanismo é esse. O mecanismo é esse. Não há, inclusive não há, isso é uma questão que já surgiu dentro dos textos, né? Não há, em princípio, nenhuma indicação de um espírito jovem, criança, que seja ou aprisionado ou se integre a um grupo de perturbados. Olha que coisa interessante, hein? Nesse caso, os espíritos que cuidam da reencarnação dele não ajudam nesse auxílio? Ajudam. Mas você podia imaginar isso. Mas será que um jovenzinho muito rebelde, a gente sabe o que tem, né? Hoje em dia, há muito tempo, né? Será que ele não sintoniza com os obsessores, com o obsessor? Será que... Não vi nenhum relato nesse sentido, mas não resta dúvida que o anjo da guarda dele está do lado dele, acompanhando tudo. Não há nenhum relato que a gente tenha visto, por exemplo, nas obras de André Luiz, ou até de Manuel Filomeno de Miranda, que eles encontraram uma criança prisioneira numa furna de espíritos perturbados. Não há esse registro. Não há esse registro. Então, em princípio, todas elas são muito bem recebidas e encaminhadas ao longo do tempo, até que adquiram a sua condição. Adianto uma coisa interessante para vocês. Quando a criança desencarna e ela é pequena, e ela está prevista a retornar muito rápido, já está prevista. Estava prevista a desencarnação, está previsto o retorno. Não vale a pena, vamos dizer assim, esticar o perispírito. Ele fica pequeno. Porque ele vai voltar rápido. Então ele não desenvolve, ele não retorna naturalmente às dimensões naturais de um espírito adulto. Não? Então ele fica daquele jeitinho, porque ele vai voltar em breve. Já está programado. E existe um caso que eu posso citar para vocês, muito interessante, que é o seguinte: esse espírito estava programado, e aí chegou a época dele voltar, certo? E aí eles foram na mãe, para ver se ele... Como é que estava ela? E o que aconteceu? Ela tinha feito ligação. E agora? Ali ele não volta mais. Olha que situações. Isso tudo acontece, essa dinâmica toda. A coisa não é cartesiana. É o dia a dia. Aí, nesse caso particular, eles foram na tia, e a tia estava receptiva a engravidar, e ele foi reencarnar com a tia. Agora, olha que coisa interessante. Se ele voltar, se ele sair, for para lá e voltar com a mesma mãe, ele vai ser irmão dele mesmo. Já pensaram numa situação como essa? Que curioso! Que curioso! Embora não exista mais, mas você teve um irmãozinho, mas ele morreu cedo e tal. Era o próprio. Era próprio. Por isso é que os espíritos, quando a gente recebe pessoas, mães, pais, que desencarnou cedo, por que Deus fez isso? É aquela coisa toda, aquela incerteza toda, né? Muitas vezes, se a pessoa tem a intuição correta, ele fala: acalma, vocês ainda pretendem ter filhos? Sim, ele volta. Ele volta. Vai ser irmão dele mesmo. Mas é um assunto polêmico. O espiritismo trata alguma coisa do feto nascido? Do natimorto? Nascido não, né? O feto que... Sei. Então, sim, tem todas as explicações. Você leu todas. Algumas coisas? Bom, eu posso falar todos os detalhes. Se for fugir do assunto, não sei. Não, o problema é só o tempo. Eu posso explicar tudo o que acontece aí. Né? Como é que é o mecanismo? Bom, uma das situações é a seguinte: antigos suicidas. Por exemplo, ele nasce, ele já é programado do lado de lá, ele reencarna literalmente, porque a reencarnação se dá quando há a formação do óvulo. É ali. Não é quando ele sai do abrigo dele, né? Vamos dizer assim, da barriguinha.
Não. Então, muitas vezes ele está programado, ó, você vai reencarnar, mas vai desencarnar rapidamente, porque você precisa aprender a amar a vida. É assim que é o processo de educação. Tira dele o que ele quer, até que ele se convença, eu quero viver. Esse é o mecanismo. Mas também pode ser para os pais. Pode ser para os pais. Por quê? Por que o pai e a mãe teriam que passar por uma experiência como essa? Por exemplo, entre outras causas, por exemplo, por que teria que passar por uma situação como essa? Fez muitos abortos. Aí, uma das situações, porque estamos frisando, né? Então, o que acontece? Ela agora, a mãe... Não quis ter filhos no casamento. Não quis. Pois é, pode nem ter feito aborto, pode simplesmente ter impedido através dos mecanismos legais que são oferecidos, né? E aí ela passa a vida assim, e na outra vida ela desperta, quero ser mãe, que bacana, né? Mas só que não consegue. Pode passar uma vida inteira. Aí se ela de fato, até indo para outro aspecto, se ela de fato querer ter essa satisfação, mas não de um filho próprio, ela vai ter que adotar. Então tem muitas situações, mas... O interesse é mais como é que ele se porta do outro lado. Ele? Bom, então, não, mas é o espírito. Ué, mas é de 0 a 2. Ele tem menos alguma coisa. Ele tem menos, vamos imaginar em termos matemáticos, né? Porque 0 a 2 ele nasceu. Tudo bem. A barriga tá longe. Sim, mas isso tudo é visto. Do outro lado. Não, mas é tudo. O espírito sai. O espírito é retirado, né? Ele mesmo sai. E aí começa todo o processo de novo de readaptação. Porque nós estávamos indo, você levantou um caso, do 0 a 2. Né? Nesse caso, é menos alguma coisa. É menos de 0. É menos 3 meses, menos 4 meses. Vai depender da data que ele desencarnou. Se bem que o processo de desencarnação é todo o conjunto, mas a gente pode usar isso aí. Mas, basicamente, tá? É isso. Mas está tudo explicado. E existem perguntas nos livros dos Espíritos sobre isso, natimortos, específicas sobre isso. E as razões, todas elas, né? Bom, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Ainda não voltei? Oi. Existe situação também onde o perispírito está muito deformado, danificado. Aí ele vem, passa várias vezes pelo útero para corrigir. Para ganhar forma humana de novo. Sim. Sim. Isso é uma situação do perispírito, né? Isso acontece. Né? Por exemplo, os ovoides do André Luiz, que saltou, eles precisam passar por isso. Eles precisam reencarnar para de novo o perispírito se moldar na forma humana. Quantas vezes? Uma vez, 2 vezes, talvez, ou mais, né? Ou mais. Então, tem muita coisa por aí, né? Tem muita coisa nesse assunto, né? Agora, se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, ó, aquela situação. Ordem sublimada. Ordem sublimada, alguém? Não tem ninguém. Quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, readquire, de pronto, as mais altas expressões da própria individualidade. Então, se ele retoma imediatamente. Ele sabe quem é, vislumbra todo o seu histórico, não é? Até certo ponto, e ergue-se aos mais elevados planos. Então, essa é uma característica de exceção para este mundo. Como isso não acontece corriqueiramente, aí haja instituição, hospital, escola, abrigos, casas que são especificamente fluidicamente construídas para colocar essa criança lá sob a guarda de 1 ou 2 pessoas. Aí ele vai se readaptando para que logo ele possa reingressar formalmente numa escola. Detalhe, alguém podia perguntar assim, o que eles estudam lá, hein? Que matérias? Será que eles vão estudar direito? Matérias do direito? Da medicina? Vão começar a fazer essas coisas? Eles vão fazer aulas de ética e moral. Principalmente. E diante de uma disciplina férrea. Por quê? Porque nós estamos os acostumando mal. Nós. A sociedade.
Então a criança chega lá, ela começa a reclamar de tudo. Ela quer reclamar, ela aprende isso aqui, não é? Menino, vai lá arrumar seu quarto. Depois eu vou lá, não é? Olha, vai comer a comida. Não quer essa comida, eu não gosto. Esse bife não está do meu jeito, não. Você tem que fazer daquele jeitinho. Acabou. Acabou. Então, isso é um aviso para nós, os responsáveis por essas crianças, para bem orientá-los, porque na hora que eles vão para o lado de lá, a realidade muda da água para o vinho. Acabaram os desejos pequenos, as manias, acabou. Eles não deixam. Eles vão se ingressando nas escolas e, através da disciplina, eles vão se reorientando, se preparando para novas reencarnações. Se der tempo, eu leio umas coisinhas para vocês aqui no final. Né? Posso ir até quando, hein? 8h45. Hã? Até acabar? Até acabar? Então tá bom. Olha aí, hein? Não, tá bom. Se eu tiver mais uns minutinhos, porque teve aqui, enfim, vamos lá. Olha, aqui ó, 54. Entre a terra e o céu. André Luiz, tem 2 ou 3 capítulos lá. Tem o Lar da Bênção. Lar da Bênção, importante de colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos, que regressam da esfera carnal. Olha, é escola de mães também, vai aprender a ser mãe. Vai lá para o Lar da Bênção. Vai aprender a ser mãe como? Cuidando dos espíritos de outras mães. Vão estar lá. Muitas irmãs da terra chegam em visita a filhos desencarnados, ou seja, as mães pedem, pode pedir, nós podemos pedir o que a gente quiser. Se vai ser concedido ou não o pedido, é uma outra história. Precisa ter uma preparação, uma adaptação, essa coisa toda, né? Então elas aparecem lá, visitam, né? Depois, evidentemente, voltam, né? André Luiz pôde ver lindas criancinhas nos braços. Ele via espíritos nos braços de outros espíritos, que não tinham condição ainda de se expressar, permanecem crianças, né? A colônia, nessa época, abrigava a época da publicação do livro 54, 2.000 crianças, distribuídas em lares. Essas estavam em lares. É como o lar lá do Divaldo Pereira Franco, lá do Monção do Caminho, não são os lares? E tem um nome específico para aquilo, uns iglus, uma coisa qualquer. Parece que eles têm um nome, não é? E é porque fica um grupinho aqui, um grupinho ali. Aí, quando eles vão se readaptando, aí vai para as escolas formais, para ter aula direitinho, né? E no horário, acabou toda aquela coisa que a criança, ela foi às vezes mal acostumada. Hoje eu não quero ir para a escola, não. Você vai. Não tem outra opção. Né? Ela não pode se evadir dos compromissos, né? Agora, tem um outro livro também interessante, que essa aqui é Ivone Pereira, né? Ivone do Amaral Pereira. Aqui tem um capítulo extenso sobre isso, né? Onde ela fala bastante sobre essa situação. E ela mesma propôs essas perguntas. Por que espíritos de crianças desencarnadas continuam crianças no espaço? Ela mesma perguntou isso e ela vai respondendo, né? Quais são as finalidades? Quais as razões para continuarem crianças? Continuam crianças até a próxima encarnação ou vão desenvolvendo-se até atingirem o estado adulto, né? Nós já vimos aqui um pouquinho, já respondemos alguma coisa disso aí. Então elas vão evoluindo o perispírito na medida do tempo que vai passando. Nem mais rápido, nem mais lento. Exatamente no ano. Desencarnou com 2 anos, no 3º ano, se ela ia ter um pouquinho mais, é aquele pouquinho que ela vai ter do perispírito. Né? Mas uma coisa que eu não sei se vocês pensaram sobre isso, que é a seguinte: como é que uma criança de 0 a 2 anos, do lado de lá, fala, se ela não aprendeu a falar? Não é verdade? Vocês vão assistir uma coisa aqui impressionante, daqui a pouco eu vou colocar, impressionante, de crianças de 0 a 2 anos, fazendo poesia. Não é? Então, ela desencarna, esse mecanismo volta, ela vai conversar, não é? 2 anos conversando, certo? Talvez as muito novinhas ainda precisem de um certo período um pouco maior de transição até elas se reconhecerem, não é? do outro lado, certo?
detalhado sobre isso, não temos, mas isso pode acontecer, né? Então a razão é isso, porque elas não dão um pulo, não dão um salto. Né? Desencarnou, pronto, já está o espírito, vamos dizer assim, adulto, pronto para preparar uma nova reencarnação. Isso não acontece. Tem que haver o processo natural do desenvolvimento ao longo do tempo, sob cuidados, sob atenção, todo o processo, ano após ano, ano após ano. A finalidade é exatamente essa readaptação, porque houve um processo inverso, né? Onde o espírito ele foi colocado numa condição, vamos dizer assim, temporariamente anormal, porque ele é, certo? O perispírito foi reduzido, então agora ele precisa ganhar um pouco de tempo para ele readquirir a própria condição, né? Não vamos aqui avançar muito nisso, então eles continuam do lado de lá. Então, tem muita criança do lado de lá, mas muitas. Inclusive jovens. Evidentemente, conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão também adquirindo o quê? Responsabilidades. Então, pode ser instrutores, pode ajudar aqui, pode ajudar ali, receber outras crianças, isso tudo é bastante dinâmico, isso vai acontecendo, né? Então, em termos do perispírito, são 3 casos, né? Por exemplo, ele pode retomar de imediato a sua personalidade de perispírito e consciência, né? Geralmente, a da última encarnação, elevada à classe evolutiva. Então, do elevado à classe evolutiva, ele desencarna e ele rapidamente já se assume como o espírito que é, com o seu perispírito do formato que ele tem, né? Geralmente da última encarnação, e pronto, ele começa já a se desenvolver, a fazer as coisas. Né? Esse aqui é raro. Né? Ele retornará brevemente à Terra, a gente falou rapidamente sobre isso, né? Para uma nova experiência corpórea, meses ou poucos anos depois. Muitas vezes reencarna na mesma família, vai ser irmão dele mesmo. Então, nesse caso, não vale a pena ele desenvolver o perispírito. Ele vai até onde o ponto dele retornar. E a partir dali, ele sofre outra redução perispiritual para poder de novo reencarnar, certo? Isso se for na mesma família, quando é possível, né? Quando as condições se mantêm. Mantém por um espaço relativo de tempo a forma infantil, submetendo-se a um processo natural de desenvolvimento perispiritual e mental, a semelhança do que se verifica na dimensão física, é par e passo. Se ele precisa de 18 anos, 19 anos para ficar adulto e dali não mudar mais, evidentemente, né? Não mudar muito mais, a não ser certas coisas que dizem que crescem, não param de crescer, como orelha e nariz, né? Dizem que não param de crescer, mas ele está daquele jeitinho, né? Ele vai precisar de 17, 16 anos, 15 anos do lado de lá, para chegar nessa condição. Vai aprendendo, vai estudando, né? E aprendendo as matérias necessárias, não as matérias que falam sobre a matéria, porque lá não tem matéria. Então o que mais importa lá é a moral e a ética. E é aí que eles vão bater. É aí que eles vão insistir com os espíritos, preparando eles para um próximo retorno, né? O que eu tinha aqui? Ah, tá, são os 8 livros, talvez melhores, que estão à nossa disposição, né? Porque o Swedenborg é difícil encontrar o livro, né? Por exemplo, né? Tem outros autores. Então, tem o 32, que é A Vida do Outro Mundo, Cairbar, né? 46, que é Chico Xavier, né? 49, também Chico Xavier, voltei. 54, também Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. 76, também Chico Xavier. Aqui também Chico Xavier, aqui também Chico Xavier, e aqui é a Ivone Pereira falando do que ela sabia, do que ela percebia, das intuições, das visitas que ela fazia. Não é? Esse aqui, precisa tentar, viu, Gerson? Volume 2, não é 1. A editora Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. Né? Então, cada um desses aqui, pois olha como é que o tempo é curto, né? Aí tem toda a história do Marcos, que tinha 12 anos. Aqui tem o Tiaminho,
que desencarnou com 5. Aqui tem o Carlos com 14. E aqui tem a Cláudia com 18. Esse aqui, ó, tem um gatinho aqui. Nós vamos contar essa história aqui, depois ler uma poesiazinha que eles fizeram, né? Porque essa aqui é muito interessante. Esse menino aqui, o Carlos, ele desencarnou e ele foi levado para uma... Depois fez uma pequena readaptação e foi levado para a escola. E começou lá a ter aulas normais, né? Só que a gente começaram a falar sobre natureza, sobre respeito, sobre sociedade, sobre fraternidade, sobre amor, sobre ética, sobre moral. E ele começou a receber esses ensinamentos e lembrou. O que ele lembrou? O que é que ele lembrou? Que ele tinha matado um gato a pedradas. Olha que coisa. A gente está vendo isso agora? É capivara, é cachorro, é pessoa. Hã? Gato. Aí ele, na sala de aula, o gato começou a surgir para ele. E os gritos que o gato emitia quando estava sendo machucado. Essa coisa começou a crescer. Chegou uma hora, professor, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Aí ele contou para o professor. O professor talvez já tivesse percebido. Ele percebia visualmente. Ele está pensando nesse gato. Porque quando ele pensava, o que ele fazia? Ele criava a forma. O instrutor devia estar vendo. E só aguardando ele dar a iniciativa, né? Ele falou, olha, eu não aguento mais. Eu não consigo controlar isso. O gato está me perseguindo. Você está agora adquirindo consciência de que você nunca deveria ter feito isso. Como é que você vai resolver essa situação? Você vai cuidar da natureza aqui no plano espiritual. Olha que coisa. E aí ele começou a cuidar dos passarinhos, começou a cuidar dos animais, começou a cuidar das plantas, para que ele desfizesse aquela ligação, aquele contexto que ele mesmo criou por ter machucado um gato. Não é? Só para terminar, você pode colocar? O que acontece? Só para vocês terem uma ideia? Esse aqui é o livro da Cláudia, 18 anos. Ela se tornou instrutora, ela está ligada à editora Ideal. Não é? Baixa um pouquinho. Mais um pouco. Para aí. Ela recebeu crianças de 0 a 2 anos. Ela se especializou nisso, né? Meninas. E elas não podiam reclamar. É proibido reclamar. E elas só podiam se expressar através de versos, de quadras. Para falar, tinha que fazer isso. De 2 anos. E uma delas disse assim, eu não sei se vou conseguir ler. Quem quer ler para a gente? Eu sou rica. Das estrelas que já vi, eu sou rica. Tudo me sorri. Eu sou rica. Mas perdi tudo que eu tinha. Com saudades da minha mãezinha. Vou embora. Elas tinham que se expressar desta maneira. Olha a segunda. Dizem aqui que é difícil o regresso ao nosso lar, mas aos pais que eu tanto adoro, espero poder voltar. Eles falavam isso em sala de aula. Eu quero falar. Pode falar. Então eles faziam isso. Nesse mundo de esperança e beleza é que trabalho agora. E que trabalho agora e peço-lhe coragem para sofrer, nós ambas, a saudade uma da outra. Completo. O papai igualmente vive em minha lembrança e não podemos esquecê-lo. Enfim, uns são mais poéticos, outros aí vai depender do espírito, a capacidade dele, né? Então isso aqui tem inúmeras dessas quadras que ela colocou para a gente, que ela lembrava. Isso aqui foi, inclusive, eu posso adiantar a vocês, foi o seguinte: 20 instituições fizeram um concurso para que escrevessem um livro que fosse oferecido para nós, do dia a dia deles. E a Cláudia ganhou. E esse livro, então, foi psicografado, foi trazido. Eu acho que isso aí, foi o Neio Lúcio que trouxe, eu não me lembro.
foi trazido para a gente e está disponível. Esse é um daqueles que está lá naquele slide. A Escola do Além, né? Olha, é o nosso horário. Faça a prece. Tá bom, vamos agradecer então. Esses momentos que passamos aqui juntos, passamos um pouquinho, as nossas desculpas, enfim. Renovados, ilustrados sobre como funciona a lei de Deus, guardemos esses ensinamentos. Guardemos, eles são muito importantes. Porque nós temos netos, nós temos sobrinhos, nós temos bisnetos, nós temos filhos ainda, alguns pequena idade, que poderão ser ajudados dentro desses princípios que nós sabemos que eles terão que enfrentar necessariamente caso venham a desencarnar precocemente, entre aspas. A espiritualidade que nos ajudou nesse momento, nos trouxe aqui essa paz, essa tranquilidade, aos guias espirituais, nossos guias espirituais também, nosso agradecimento, e o agradecimento final ao nosso Pai Criador, que tem essas leis, que criou essas leis misericordiosas, que nos regem hoje e sempre. Graças a Deus. Não sei se eu vou conseguir ler. Eu que agradeço. Tá bom, obrigado. Isso.